Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Processo de Paulo diante do governador Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e Tertulo, advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nestes termos: graças a ti nós gozamos de paz, e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo o tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas, para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que, na tua bondade, nos ouças por um momento. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o tribuno Lisias, no-lo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus o apoiaram, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu: sabendo eu que há muitos anos és governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém, nem amotinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade. Nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter, sempre sem mácula, a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas rituais. Nessa ocasião, acharam-me no templo, depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali, uns judeus vindos da Ásia, e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui que crime terão achado em mim, quando eu compareci diante do grande conselho, a não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles: por causa da ressurreição dos mortos é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião e, adiando a questão, disse: quando descer o tribuno Lisias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Passados que foram alguns dias, veio Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, chamou Paulo e ouvia-o falar da fé em Jesus Cristo. Mas, como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe: por ora, podes retirar-te. Na primeira ocasião, eu te chamarei. Esperava outro sim, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência e se entretinha com ele. Decorridos 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Explicação, capítulo 24. Muito bem, então isso me lembra que no final da oração de hoje, esse tempo que passamos com você, Jesus, deixe que isso nos mude. Lembre-se no início dos Atos dos Apóstolos, quando viram os apóstolos, reconheceram que tinham estado com Jesus. E olhamos para nós mesmos depois de 345 dias e perguntamos: ok, Deus, as pessoas que olham para mim agora reconheceriam que passo tempo com você? Eles reconheceriam que eu permito que seu caráter e seus pensamentos e o que o Senhor ama e o que o Senhor odeia também moldam o meu coração, meus pensamentos e como vivo? E o que amo e o que odeio? Há algo poderoso aqui. Podemos permanecer não convertidos, mas em Atos, capítulo 24, isso é mais ou menos o que temos em Félix. Félix é um grande homem na cidade. Paulo faz uma defesa diante dele. Félix tem uma esposa judia, Drúzila. Drúzila já havia sido casada com um rei de um pequeno reino em uma pequena nação. Então Félix conseguiu convencê-la a deixar tudo isso para ficar com ele. Sim, estou mais ligado ao Império Romano do que ele, ou como ele a convenceu. A realidade é que Félix e Drúzila têm um certo caráter. Não só sobre isso, ela deixando o marido, mas também os livros de história indicaram que Félix era um homem que não era necessariamente um bom homem.
Ao mesmo tempo, esse momento que obtemos em Atos capítulo 24 é como um personagem de Herodes. Lembre-se de como Herodes ansiava por ver Jesus. Na verdade, antes mesmo disso, Herodes queria ouvir João Batista. João estava acusando Herodes de viver com a esposa de seu irmão e como isso era errado. Aqui diz nos evangelhos que Herodes ainda gostava de ouvir João. Aqui temos o caso de Félix. Paulo está pregando para Félix. É muito fascinante, Atos 24, 25. E enquanto ele, Paulo, discutia sobre justiça, autocontrole e julgamento futuro, Félix ficou alarmado. Félix está alarmado e nos revela algo sobre ele. Ele não só foi convencido pela pregação de Paulo, mas ele também permanece impossível. Mesmo depois de condenado, ele permaneceu impossível. Por quê? O que ele diz? Atos 24, 25 a 27. Vá embora por enquanto. Quando tiver oportunidade, irei convocá-lo. Mas passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E desejando fazer um favor aos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Para que possamos ser realmente compelidos pelo Senhor, podemos ser totalmente convencidos pela graça de Deus. Ele pode abrir nossos corações de todas essas maneiras, mas, a menos que tomamos uma ação de acordo com o que acreditamos, não há mudança. Agora, na carta de São Paulo aos Gálatas, não é tão longo, são apenas 6 capítulos, metade de hoje, capítulo 1 a 3. O pano de fundo da carta de São Paulo aos Gálatas é: você conhece esse pano de fundo. Paulo foi para a região da Galácia e estabeleceu essas igrejas. Ele proclamou Jesus Cristo, esses gentios passaram a ter fé em Jesus Cristo, então o que é que aconteceu? Assim como em Corinto, as pessoas seguiram Paulo e começaram a dizer: você tem que ser circuncidado para experimentar a plenitude da fé cristã, para experimentar a plenitude do que é seguir Jesus Cristo. E os Gálatas acreditaram neles. E ainda, aqui está São Paulo dizendo: ouça, a maneira pela qual eu preguei o evangelho para você não foi sobre isso. Não se tratava de obedecer às leis rituais do judaísmo, da circuncisão, das refeições kosher, da pureza ritual, mas foi fé. Foi a fé que veio até você quando Jesus Cristo foi proclamado. E de fato, lembre-se do Espírito Santo que desceu sobre você quando oramos pelo Espírito Santo. Assim como em Éfeso, e aqueles gentios receberam a oração e receberam o poder do Espírito Santo, e todas essas outras ocasiões de que ouvimos falar. Não apenas isso. São Paulo também acrescenta: faz sentido que você esteja um pouco confuso, porque havia um cara chamado Cefas. Todos vocês conhecem Cefas. O que aconteceu? Quando Paulo vivia entre os gentios, ele comia como um gentio. Ele não estava comendo de acordo com os costumes judaicos. E ainda, quando um grupo de judeus estava realmente convencido de que era necessário comer de acordo com os costumes judaicos, chegou então Cefas, Pedro, começou a recuar e não quis mais comer com os gentios. Ele observaria os costumes judaicos na presença dos cristãos judeus. Paulo disse: eu me opus publicamente a ele porque ele estava errado. Isso é verdade. Às vezes as pessoas dizem: o Papa estava errado? E nós católicos dizemos: sim. Infalível não significa impecável. Impecável significa sem pecado. Infalível significa não ensina erro. E não dizemos que o Papa ou o Santo Padre, ou mesmo o primeiro Papa aqui, Pedro, que tudo que eles ensinam é isento de erros. Existem certas condições para ensinar sem erro. Por exemplo, o primeiro Papa, São Pedro, falou sem erros quando pregou o sermão no Pentecostes. Ele pregou sem erros quando escreveu 1º e 2 Pedro. Neste caso, porém, ele foi insincero. Você pode dizer que ele era um hipócrita, mas no final ele estava errado em como viveu. E Paulo se opôs a ele na cara. Isso foi muito importante, porque Pedro estava errado. E São Paulo mostra ao povo da Galácia que aquilo com que eles contam não é a lei. O que eles estão contando tem que ser o Espírito Santo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é muito importante. O Espírito Santo vem até nós quando lhe pedimos. Vem até nós pelo nome de Jesus, através do batismo, através da confirmação. Vem até nós de tantas maneiras que o Senhor só quer que tenhamos acesso a Ele mesmo. O Senhor quer que tenhamos acesso ao Pai. Na verdade, Ele nos resgatou. A lei tinha seu propósito, Gálatas 3:25 e 26, para que a lei fosse nossa guardiã até a vinda de Cristo. No seu caminho para a escola, havia um zelador, um tutor ou um professor que o trouxe à escola para garantir que você aprendeu a lição. Então São Paulo aqui está dizendo no capítulo 3, sim, isso é o que a lei era. Foi nosso guardião até Cristo vir, para que possamos ser justificados pela fé. Gálatas 3:25 a 26, mas agora que veio a fé, não estamos mais sob custódia, pois em Cristo Jesus todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Esse é o ponto.
foi obviamente afirmada pelo Concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Já ouvimos falar do Concílio de Jerusalém. O Espírito Santo e os apóstolos e o primeiro Papa determinaram que você não precisa ser circuncidado para ter a plenitude da fé. Simplesmente batizado para viver a fé cristã, não necessariamente a fé judaica. Como as pessoas vivenciam isso? Elas experimentam isso igualmente. É importante para nós. São Paulo está deixando isso muito claro. Não são algumas pessoas que experimentam a fé. Não é que você precisa ser um homem ou uma pessoa livre ou um judeu. Gálatas 3, 26 a 28. Em Jesus Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso não é negar a realidade do homem e da mulher. Não é negar a realidade dos judeus ou do grego, do escravo ou do livre. O que está dizendo é que existe uma igualdade aí. Todos experimentam a igualdade da graça, mesmo entre as diferenças. Judeu ou grego, escravo ou livre, macho ou fêmea, isso faz sentido? Somos todos um em Cristo Jesus. Portanto, o ponto final que São Paulo está defendendo aqui, todos se tornaram herdeiros no batismo das promessas do Pai. As promessas que Deus fez desde Abraão. Quando chegamos às cartas de São Paulo, há tantas coisas que podemos analisar, tanto que podemos aprender com ele. Então é bom ler Gálatas durante 2 dias, para poder absorvê-lo. Talvez rebobinar e voltar a ler novamente o que é que Deus está dizendo através das cartas de São Paulo. Não apenas Gálatas, mas todas estas cartas, nas quais iremos aprofundar nos próximos dias. Continuamos em oração uns pelos outros. Que Deus nos conceda a graça de percebermos a disposição que o Espírito Santo tem por todos. Não somente por mim, mas por todos aqueles que estão ao meu redor. Anunciemos isso, propaguemos essa palavra. O Espírito Santo está à sua disposição, apenas aguardando a sua permissão para que ele possa fazer habitação total e assim você se igualar a mim, sermos juntos filhos de Deus Pai. Que Deus abençoe você e reze por mim.